13 de janeiro de 2021, do período da Covid, ainda na Covid, ainda sem vacinação, ainda sem tudo isso aí. E nós estamos hoje no nosso último dia de aulas de revisão, né? Uma revisão no meio de janeiro, uma revisão rápida, meu velho, para aqueles que vão prestar o Enem nesse final de semana, que, creio eu, terá final de semana. Vai ter final de semana? Não, vai ter Enem no final de semana. Acho meio difícil alguém conseguir barrar o Enem para esse fim de semana, mas, enfim, barrando ou não, estaremos preparados para poder fazer a prova. Show de bola? E aí, meu velho, o que vai acontecer? Ontem eu passei uma história para vocês que eu comecei a falar assim dos pontos que mais caem em história do Brasil. Colônia, aí gastamos uma aula para colônia, uma aula para Brasil Império e a última aula foi uma aula mais de Brasil República, beleza? A gente conseguiu fazer quase 500 anos de história do Brasil, meu velho, óbvio. Os pontos que são os mais importantes em 3 horas, né? Ontem eu falei com os meninos que eu estava melhor do que o JK. JK fez 50 anos em 5. Ontem eu dei 500 anos em 3 horas. Foi show de bola. É claro que história geral ele é um assunto mais amplificado. Ah, você fala assim, por quê? Porque são 500 anos de história do Brasil, de história geral são 5.000, pelo menos. Beleza? E aí eu vou passar por esses períodos históricos os pontos mais relevantes. Vou fazer igual ontem, eu vou iniciar uma história. Vou começar a contar uma historinha como se eu estivesse contando uma historinha mesmo, pode crer? Dúvidas? Os senhores vão colocando via chat, conforme combinado ontem, funcionou perfeitamente. Abrir áudio, abrir vídeo, por favor, não, porque senão pesa ainda mais o programa, fica mais complicado da aula andar sem travar, beleza? Dúvidas muito específicas, vocês mandam lá para o meu contato, que eu vou ajudar vocês, beleza? Então vamos lá. O nosso vestibular, o Enem, a gente começa a estudar na sua apostila lá na Antiguidade Clássica. Antiguidade Clássica Ocidental, Grécia e Roma. Mas antes de entrar em Grécia e Roma, eu gosto sempre, quem teve aula comigo aí de História Geral, eu faço um apanhado. O portal do aluno está com problema? Não está entrando. Ó. Aí tem alguns alunos comentando aí. Ó. Eu não sei se está com problema porque eu consegui entrar, beleza? Mas eu demorei para conseguir entrar. Então, por favor, faça o teste vocês aí. E o que acontece? Eu vou voltar aqui na história que eu estava falando. Antes de começarmos com o modo de produção da antiguidade clássica, o escravista, né, o modo de produção greco-romano, nós tivemos um modo de produção anterior, que é o modo de produção asiático, também conhecido como modo de produção tributário, beleza? E o que é esse modo de produção asiático ou modo de produção tributário? Vamos pegar, por exemplo, o Egito Antigo, a Babilônia, beleza? Duas grandes civilizações, sacou? Que vão se desenvolver à margem de rios. Igual, por exemplo, você vai ver o Rio Nilo, onde vai se desenvolver a civilização egípcia, e você vai ter lá o Tigre Eufrates, onde vai se desenvolver a civilização babilônica, mesopotâmica, beleza? E essas civilizações que surgem aí, é claro que você viu comigo em sala de aula em História da América, aí é nessa parte que eu falo, sobre como que as tribos vão evoluindo, né? Nós iniciamos com tribos que são caçadoras-coletoras, depois nós passamos até, ou seja, são poucos integrantes, vão viver de caça, pesca, coleta, vão viver de restos de animais que morreram. Depois a gente passa com o número do crescimento de indivíduos daquela tribo, com a descoberta do fogo, sacou? O camada passa a ter a possibilidade de morar em cavernas, defender de animais, de poder tostar, cozinhar, churrasquear o alimento, que fica muito mais agradável, você aumenta a gama de produtos que você pode comer. Nós entramos numa próxima fase que, além de serem tribos caçadoras-coletoras, agora elas são tribos agrárias. Como assim tribos agrárias? Elas passam a ter a agricultura como uma fonte mais importante de produção para a sobrevivência dela. E essa agricultura ela vai se dar justamente à margem de rios, beleza? E aí, Ronde, não quero dizer que se abandonou caça, pesca e coleta. Não. Só que agora a agricultura ela torna mais real, ela torna mais fácil de se prever a quantidade de alimento que vai ter para sustentar aquela população sem você passar vários períodos aí com possibilidade de fome. Porque, originalmente, a nossa espécie é preparada para passar fome. Essa é uma parada. Aí você fala assim, por que é? Porque o homem das cavernas, o homem dessas sociedades caçadoras-coletoras, eles não comiam todo dia, sacou?
Tinha que comer, comia, beleza. Não tem que comer, vai ficar 2, 3, 4 dias sem comer. Sacou? É uma parada que era inata da espécie sapiens, velho. E aí hoje as coisas mudaram um pouco, né? Comer de 3 em 3 horas. Originalmente isso era impossível. Como é que você ia fazer isso, sacou? A partir do momento que você passa a estocar alimento, a possibilidade maior de ter alimento, o número de indivíduos cresce. E aí, para você organizar toda aquela produção, surge a necessidade do Estado. No Egito, por exemplo, o Estado que surge, ele vai servir para poder fazer o quê? Organizar a produção, organizar o trabalho, organizar, meu velho, quem vai fazer o quê, em que momento. Então, o Estado ele é dono das terras, sacou? A população que mora paga impostos daquele Estado para ter proteção, para ter acesso à produção. E como que ele faz isso? Ele paga impostos na forma de trabalho, na forma de produto ou servindo ao exército, sacou? Então, o povo serve ao Estado, trabalhando nas terras que o Estado concede, agora o Estado é dono das terras, dando parte do que ele produz a esse Estado e se alistando nas Forças Armadas ou nos Exércitos, né? Exército que tinha nessa época, para poder defender esse Estado em caso de ataque ou de expansão, beleza? Isso é modo de produção asiático, ou modo de produção tributário. Então, o Estado vai decidir, ó, vamos fazer a expansão daquele canal, vamos represar aquele riacho, vamos fazer um dique, vamos ampliar a área irrigada. Quem vai organizar, ordenar essas obras vai ser o Estado. Beleza? Esse é o modo de produção asiático, que, inclusive, quando você vai ver em História da América, você também conhece como modo de produção, aqui chama altas culturas, né? As altas culturas Inca, Maia, Azteca têm Estado. Aí você vai falar que Inca, Maia e Azteca também, o Estado é dono das terras. Em Inca, Maia e Azteca, as pessoas também pagavam os impostos na forma de trabalho, na forma de produção. O interessante é você imaginar que esse sistema ele funcionou em vários momentos da história. Se você imaginar, por exemplo, mas no mundo feudal, no mundo feudal existem algumas adequações. Não é o Estado mais que é dono da propriedade, a propriedade já é de um indivíduo. Ó. Olha como que a situação fica. E aí, meu camarada? E aí, mas o povo continua pagando impostos na forma de trabalho, na forma de produto e servindo às Forças Armadas. Voltando para a América. Em Inca, Maia e Azteca, elas eram altas culturas porque possuíam Estado. Então, o Estado era dono das terras e as pessoas pagavam os impostos, igual eu falei do Egito da Mesopotâmia. Só não pode você cair no erro de falar que eles viviam um modo de produção asiático. Ah, por quê? Porque eles não estão na Ásia. Então, basta você falar modo de produção tributário, que vai ser a mesma coisa. Beleza? Fechou o surgimento do Estado, para que ele existe, como ele funciona. E, é claro, uma pergunta só que para fechar tudo isso. Mas quem vai ser o Estado? Quem vai compor aquela categoria mais importante que dirige o Estado? Você vai ter basicamente três possibilidades. Ou serão os mais fortes, que na ocasião são chefes de clãs, chefes guerreiros, que tinham que mostrar força em combate, não era mandando o outro ir, é você ir para ser o exemplo. Ou você era algum sacerdote, sacou? Um camarada que tinha o dom de passar para as pessoas aí, o ideal religioso, ou de vida após morte, ou de relação com o extraterreno, ou os mais hábeis intelectualmente, aqueles que conseguiam, através da inventividade, se tornarem mais importantes para aquela comunidade, ao ponto daquela comunidade buscar ele e falar assim: estamos com esse problema, como vamos resolver? O líder melhor é aquele que consegue reunir essas três coisas, sacou? Há o que? O camarada que vai ter a força militar com ele, um camarada que tem o dom da inventividade para poder solucionar os problemas que a sociedade passa a ter com o crescimento numérico dela, e, com certeza, que tem uma religião que sirva de base ideológica, que facilita o convencimento e a dominação por parte de quem é o chefe do Estado. Pode crer? É uma parada muito maneira. Inclusive, se você quisesse ver isso, deixa eu ver aqui, eu tenho um livro aqui, acho que ele não está aqui. Ah, esse aqui. Vamos lá, só para você poder ver. É muito legal, ele é de uma série, creio eu que você já deve ter visto já. Esse aqui, ó, Sapiens, beleza? Nesse Sapiens aqui você vai ter uma historinha, mas muito parecida com essa que eu acabei de contar para você. Para não dizer igual, né? Porque eu não sou igual o Noah Harari, né? Mas é nesse caminho que vão as coisas, sacou? E aí nós chegamos no modo de produção, aí vamos agora, caímos na Europa. Saímos do modo de produção asiático, Egito, Mesopotâmia,
citamos que esse mesmo modo de produção é utilizado em Incas, Maias e Astecas, altas culturas aqui na América, e ingressamos na sua apostila lá naquela parte de Grécia e Roma, beleza? De Grécia e Roma, se vocês forem se lembrar, Grécia, velho, são 6 ou 7 aulas. Roma são 8 aulas, sacou? É um conteúdo bem longo. É um conteúdo bem longo e que normalmente cai uma questão. Tem uma questão que vai cair de Grécia e de Roma. Como nós temos um tempo mais curto e nós temos que mirar, ter um alvo, ter um foco para poder não ficar viajando, não tem como dar Grécia e Roma inteira aqui. Sacou? Falar de todas as categorias sociais, de todos os órgãos políticos, de todos isso e aquilo. Então você faz o quê? Nós vamos falar daquilo que cai, velho. E o que cai de Grécia e Roma na maioria das vezes? Na maioria das vezes, o que cai de Grécia é, meu velho, sistema de cidadania. O que ou quem é o cidadão? E da democracia, beleza? Quando você fala a respeito de Roma, você vai falar não só de uma herança grega, mas vai falar também, meu camarada, de império, expansionismo militarista. E nessas duas civilizações, você vai ter o escravismo como modo de produção que vai sustentar. Vamos lá na Grécia. De Grécia tem que saber o que é uma polis. Lembra que uma polis é uma cidade-estado independente. Lembrem-se que não existia uma Grécia unificada no sentido que tem hoje, beleza? Então, começavam aqueles povos que chegaram, os jônios, aqueus, eólios, né? E aí vai lá e forma aquele geno, que é uma comunidade familiar. O chefe daquela comunidade familiar é um pater, o pater familis. Esse pater, meu velho, vai ser o eu pátrida no futuro. Esse pater vai ser lá em Roma o patriarca. Esse cara vai ser o patrício, esse cara vai ser o patrono, esse cara vai ser o patrão, sacou? O pate, pate, pate. Onde você vê esse pate, pate, pate aí é de domínio, meu camarada, sacou? Masculino. E aí vem a grande parada. Aquele geno começa a se desenvolver e o crescimento dos genos e a união dos genos viram frátrias, e a união das frátrias viram tribos, e a união das tribos viram uma polis. Para você ter uma ideia bem reta do que eu estou falando, imagina que a sua casa, o seu prédio é um geno, beleza? São famílias que moram ali. A união daqueles prédios, meu velho, vira uma frátria, que é a sua rua inteira. Então, seu prédio é um geno. Sua rua inteira já virou uma frátria. Juntaram as ruas de uma região, virou uma tribo, virou um bairro. E a união dos bairros vira cidade, sacou? Então, um geno seria o seu prédio, uma frátria seria sua rua, uma tribo seria o seu bairro, e uma polis seria sua cidade. Cidades, estados independentes, autônomas, e que tinham de comum o quê? Um passado histórico, uma língua, uma mitologia, e por aí vai, beleza? Dentro dessa polis, como que funcionava os dois principais exemplos da Grécia? Atenas, por causa da democracia. E o que seria essa democracia? Um sistema participativo com um número maior de pessoas envolvidas. Sendo que para você participar dessa democracia, você tinha que ser cidadão. Um cidadão, inicialmente em Atenas, era homem, filho de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas e que tivesse terras. Pode crer? Então, filho de pai e mãe ateniense, homem, que tivesse terras e que nunca tivesse passado pela situação de escravo. Com o passar do tempo, você tem uma ampliação dessa participação. Você passa a ser o quê? Passa a ser homem, filho de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas, e que tivesse renda. Não necessariamente você teria que ter terras. Pode crer? Já é mais um passinho que aumenta a possibilidade de mais pessoas participarem da política. Essa é uma brecha para os comerciantes entrarem, por exemplo. E aí, o próximo passo da evolução não precisa mais ter renda. Você é homem, é filho de pai e mãe ateniense, é nascido em Atenas e nunca foi escravo, você já é cidadão. Aí você fala assim, pô, aí ampliou porque pegou muita gente, mas tinha um probleminha que fazia muita gente que poderia participar não participar. O salário. Os cargos não eram remunerados. E aí, quando se chega, por exemplo, ao período de esplendor de Atenas, o século de Péricles, o século de ouro, a época em que Atenas começa a fazer imperialismo, sacou? O que passa a acontecer é de que vai ser inventada a tal da mistoforia, a possibilidade dos cargos políticos serem remunerados, para que cidadãos atenienses pobres tenham condição de concorrer a cargos eletivos e viverem do salário desses cargos eletivos.
Porque, na maioria das vezes, as pessoas que eram pobres ficavam impedidas de participar de tal processo pelo fato de que os cargos não eram remunerados. Como que eu ia exercer um cargo político em Atenas se eu fosse me dedicar à política, quem é que ia sustentar minha família? Então, a partir do momento que Atenas passa a fazer imperialismo, conquistar novas rotas de comércio, conquistar mais povos, conquistar mais escravos, existe a possibilidade de remunerar aquele que vai exercer uma função política dentro da cidade-estado Atenas. Beleza? Tanto é que tem uma frase que nós falamos até na revisão, uma frase que fala assim, democracia e escravidão são duas faces da mesma moeda em Atenas. Como assim democracia? Porque se não tiver aquele que trabalha, aquele que produza, para poder ter a grana suficiente para remunerar você, você não tem como se dedicar ao ócio produtivo político, não tem como se dedicar à política de fato, sacou? Então, é a partir da escravidão e da exploração de outros que vai ter recurso suficiente para sustentar um Estado que paga aos seus servidores que o gerem ou que o dirigem. Show de bola? Democracia apenas para quem é cidadão. Uma outra coisa é a comparação que se faz da democracia dessa época com a democracia de hoje. Essa é a parte mais comum de se comparar. Hoje, todos nascem cidadãos, beleza? No Brasil, todo mundo nasce e já é cidadão brasileiro. Você vai ganhando os direitos de acordo com o passar da idade. E os deveres também, obviamente. E aí, você fala assim, mas e a democracia nossa? Como que é a nossa democracia? A democracia lá na Grécia era uma democracia direta. Você, enquanto cidadão, você poderia propor leis. E você poderia votar a favor ou contra as leis que eram colocadas para o público, pode crer? Então, você tinha, por exemplo, imagina órgãos políticos, vou citar só dois aqui, a Bulé, uma assembleia de 500 pessoas, sacou? Eleitas, que faziam projetos, vários projetos. Aí esses projetos eram levados, por exemplo, para a Eclésia, que é a Assembleia Popular, lá no meio da praça, na Ágora. E aí, se você fosse um cidadão, você poderia votar a favor ou contra as leis que a Bulé colocou para ser votada. Imagina, por exemplo, que os vereadores seriam a Bulé, beleza? Eles fazem leis e propostas, babá, e aí coloca para nós, cidadãos, podermos votar a favor ou contra. Essa é uma democracia direta. Sacou? Você não tem alguém que te representa, você se representa, na maioria das vezes. Então, você pode propor, você pode votar a favor e você pode votar contra. O último ponto disso, a nossa democracia hoje é representativa. Você vota em alguém que vai, em teoria, defender os seus interesses, beleza? E que nós sabemos que ele defende bem mais os deles do que o nosso. Mas, o último ponto que eu ia te falar, a Constituição atual brasileira, de 1988, ela é uma Constituição que ela dá a possibilidade de participação democrática direta. Aí você fala assim, como? Através de três coisas: plebiscito, referendo e projeto de iniciativa popular. Beleza? Projetos de iniciativa popular, aqueles que antigamente eu via mais, cara. Eu via mais assim na rua, né? Hoje em dia, esses projetos de iniciativa popular estão mais na internet. O camarada quer propor uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC. E aí ele vai lá e tem uma ideia, eu quero que, vamos colocar para ser votada a proposta de que todos os deputados e senadores só podem elevar os seus salários de acordo com a elevação do salário mínimo. Então, o salário mínimo cresceu 3%, o salário de todo mundo vai ter que crescer 3%. Tem esse negócio de categoria, outra categoria crescer mais não, beleza? Aí, se eu conseguir uma quantidade mínima de assinaturas documentadas, esse papel é enviado para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional é obrigado, meu velho, obrigado, a partir de um número mínimo de assinaturas documentadas, a ler o projeto e a votar o projeto. É claro que esse projeto pode ser mandado para lá e ele pode ser votado daqui a quanto tempo. Não tem um prazo efetivo para poder fazer isso funcionar. A outra coisa é o plebiscito e o referendo. O plebiscito e o referendo é o quê? São formas de você ir até as urnas para você falar se você concorda ou não, sacou? Nós tivemos um que foi sobre se poderia se poderia vender ou não arma de fogo no Brasil, ou se iria proibir a venda e comercialização de armas de fogo no Brasil. Bem, senhores, a diferença, que é o mais comum que existe entre um referendo e um plebiscito, é porque você vai ter o quê? Num plebiscito, o camarada, vamos pegar uma lei aí.
pegar essa lei de arma mesmo. O Congresso vai lá e fala assim, galera, ó, nós vamos nós vamos perguntar para vocês a seguinte coisa, plebiscito. Vocês querem que possa ser vendida arma de fogo no Brasil? Ou vocês querem que isso não aconteça? Arma de fogo no Brasil pode ser vendida? Sim ou não? E aí, no dia que você for votar lá, vai estar essa pergunta. Arma de fogo pode ser vendida? E o povo vai colocar sim ou não. Aí vamos supor que ganha o não. Vamos supor que ganhasse o não, beleza? E aí, beleza, plebiscito. O Congresso perguntou para a gente se o povo quer que se possa comercializar arma de fogo, e o povo falou não, e aí o Congresso vai fazer uma lei em cima desse não agora. Aí o Congresso fala de acordo com o referendo, de acordo com o plebiscito feito, perguntado ao povo em data tal, o povo não aceita a venda de armas de fogo. Aí eles vão e continuam, exceto para isso, para aquilo outro, para aquilo outro, para aquilo outro. É como se você assinasse um cheque em branco e entregasse para os caras colocar o valor. Já num referendo, a lei tem que vir pronta. Então, o Congresso vai mandar a lei assim, ó, no referendo. O Congresso quer aprovar, o Congresso aprovou a venda de armas de fogo. E aí, povo, vocês aceitam ou não? Sim ou não? Aí o povo vai lá e fala não. Quando o povo falar não, aquela proposta que o Congresso havia aprovado já era, sacou? O povo não quis ela, não tem como ele mexer. Ele vai ter que fazer alteração e fazer uma proposta nova. Num referendo, o cheque vem com valor total. Você assina se você quiser. Essa que é a parada, sacou? Referendos sempre são melhores, porque ele já vem descrito tudo o que ele é de verdade. Então, se você não gostou de alguma daquelas coisas, você vota contra. O projeto não vai passar. Um plebiscito engana a gente. Porque num plebiscito você vai lá e colocou assim, eu votei para não vender arma de fogo no Brasil. Aí que eles vão elaborar a lei a partir dessa ideia. Aí eles podem colocar várias brechinhas, igual exceto para isso, exceto para aquilo, exceto para aquele outro. Beleza? Então, lembra desse macete. Num plebiscito, a gente assina um cheque em branco, tipo assim, eu estou aprovando o que vocês querem. E eles que vão colocar o valor. Num referendo, eles já vêm com o cheque pronto. Você assina se você quiser. Sacou? Essa é a diferença. Ronde, nós poderíamos ter mais plebiscitos, mais referendos e mais projetos de iniciativa popular? Projetos de iniciativa popular tem um monte. Basta você começar a se politizar que você vai ver qual é que é. Agora, referendos e plebiscitos temos muito pouco. E poderíamos ter bem mais. E quando se pergunta aos nossos congressistas por que, se a Constituição garante que o povo deve ser consultado através de plebiscitos e referendos, isso acontece tão pouco, os nossos deputados e senadores simplesmente falam assim, ué, mas a gente foi eleito para ser o quê? A gente vai ficar perguntando tudo para o povo elegeu a gente para poder fazer isso aí. Uma desculpa das mais esfarrapadas possíveis, sacou? Das mais esfarrapadas possíveis. Ou tem outras ainda, tipo assim, vai gastar muito dinheiro, porque para você convocar o povo para um referendo, gasta muito dinheiro. Uma eleição, por exemplo, colocar urna, isso, aquilo, gasta muito dinheiro. Não precisa de ser em data diferente. Não precisa? Não. Projetos de grande impacto ou demanda social que necessita da aprovação do povo para poder passar é referendo. Né? Referendo, o país europeu faz todo ano. Todo ano de eleição tem referendo em país europeu, vai lá que você vai ver. Sacou? Nos Estados Unidos tem direto, igual da última vez agora aí, teve sobre cannabis, ó, em vários estados, velho. E aí? E aí o que vai acabar acontecendo? Os caras falam, mas vai gastar muito dinheiro. Faz no dia da eleição. Mas no dia da eleição, aí o eleitor vai ter mais uma coisa para ele pensar, ele vai ter dificuldade para votar. Tá chamando nós de burro, pô? Tá chamando nós de burro? Então é falta de vontade mesmo, porque sabe que se jogar alguma coisa pesada para o povo é diferente para poder aprovar ou não, sacou? Então, você acha que eles vão colocar um referendo a respeito de contenção salarial dos magistrados? Contenção salarial, por exemplo, de deputados e senadores? Não vão nunca. Por quê? Porque o povo vai colocar para poder baixar. Eles vão perguntar isso? De forma alguma. Show de bola. Ainda na Grécia, nós temos a questão do militarismo espartano. Né? Se Atenas conseguiu ter um grau de imperialismo significativo a partir do comércio e do domínio de outras áreas, Esparta vai ter a partir do domínio militar, beleza? E, é claro, nunca chegou a ser tão expansionista quanto Atenas foi.
Um detalhe de Esparta, que ele é importante, que de vez em quando ele cai. O ilotismo. O que, que é o ilotismo? Quando você nascia, se você passasse pelo primeiro teste de ser uma pessoa sem problemas físicos ou mentais visíveis, né? Porque senão você ia ser morto, o infanticídio era regra em Esparta. Se você passasse desse primeiro processo, chegasse aos 7 anos de idade, você era entregue ao Estado. Então, até os 7 anos, você ficava com seu pai e com sua mãe. Aos 7 anos, você iniciava o seu treinamento, chamado de agogê. Escreve agogê, beleza? E aí, dos 7 até os 14, por exemplo, você ia ficar pelado. A única coisa que os caras iam te dar é uma manta, pra você poder se cobrir do frio. Aos 14 anos, já começava a ter possibilidade de treinamento com armas, né, meu velho? De madeira. Dos 14 aos 17, você já fazia o treinamento com armas, de fato, meu velho, de metal. Aos 17, você passava pela cripteia, que era a prova, como se fosse o vestibular de vocês, sacou? Aí, a cripteia era o quê? Tem 17 anos? Você tem como missão, então, matar 10 ilotas e trazer as orelhas para mim. Você conseguiu executar essa função, você se torna um espartano, se torna um cidadão espartano. E aí, na verdade, você não se torna um cidadão, você se torna um soldado espartano, beleza? E aí? E aí, dos 17, se você sobreviveu até os 30, aí você se torna um soldado cidadão, um hoplita. Dos 30 até os 60, você vai continuar trabalhando no exército. Se você não morrer até os 60 anos, aos 60 anos, você vai ser um geronte, você vai poder exercer funções políticas dentro da gerúsia, né? Daquelas pessoas que têm a maior experiência, os velhos, né, meu velho? E aí, Ronde? Essas pessoas, então, esse espartano, desde o nascimento, aí eu falei com você, com 7 inicia o treinamento, com 17 passa por uma comprovação, vira um soldado, com 30, se não morreu, ele vira um hoplita, um soldado cidadão, sacou? E aí, meu camarada, com 60, ele tem a possibilidade de aposentar e exercer um cargo político. O que é ostracismo mesmo? O ostracismo é quando acontece algum tipo de golpe ou tentativa de golpe à democracia em Atenas, beleza? O ostracismo é simplesmente uma tentativa de você derrubar o Estado democrático de direito nos dias de hoje. Então, se uma pessoa, por exemplo, tenta um golpe para derrubar o Estado, essa pessoa vai ser processada posteriormente e vai ser ostracizada. Existem outras formas de sofrer ostracismo no Brasil. A mais comum é o impeachment. Em teoria, porque da última vez isso não aconteceu, quando um presidente sofre um ostracismo, sofre um impeachment, ele vai ser ostracizado. Ele vai ficar 8 anos sem poder ser eleito, sem poder votar, sem poder se candidatar. Isso também acontecia na Grécia Antiga, principalmente em Atenas, que sofreu vários ataques à sua democracia, com ditadores tentando se impor no lugar. E aí, esses camadas depois eram julgados pelos cidadãos e, se considerados culpados, sofriam o ostracismo. No ostracismo grego, era 10 anos fora da cidade com seus bens bloqueados, beleza? E aí, vamos lá. Voltando ao ilotismo. Quando você se tornava, quando você fazia 30 anos, que você se tornava um cidadão, soldado, um hoplita, o Estado espartano te dava um pedaço de terra, das terras do Estado, ele dava para você usar. E junto com esse pedaço de terra tinha um número de hoplita, um número de ilotas, sacou? O grande problema dessa questão é que a maioria das pessoas acham que aqueles que trabalhavam para os espartanos eram escravos dos espartanos. Não eram. Eram servos. E não são dos espartanos, são do Estado espartano. Beleza? Então, o Estado em Esparta é dono da terra. O Estado em Esparta é dono do ilota. Se você se tornar um hoplita, um soldado cidadão, 30 anos de idade, vai ter um pedaço de terra para você poder viver, com um número de lotas para poder produzir para você. Você tem que arrumar uma mulher o mais rápido possível e engravidá-la. Porque se você não faz, aquela terra e aqueles ilotas pode ir para um outro hoplita que o faça. Beleza? Ah, e aí? Tem 30 anos, se você não arrumar uma mulher, você não ganha um pedaço de terra e não ganha os hoplitas. E não ganha os ilotas, desculpa. Ah, então eu não posso comprar ou vender um ilota. Não, ele não é escravo. Ah, mas eu posso bater nele. Pode bater nele. E de vez em quando matar. A pergunta que teve aqui agora, eu acho que foi essa. A cripteia era uma forma que você tinha de equilibrar o número de lotas que existia com relação ao número de espartanos. Você imagina que você é uma família espartana, beleza?
E aí é você, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã. São 5 pessoas. E você tem 20 ilotas que vivem no mesmo lugar. Já pensou se esses 20 ilotas se juntam? Eles podem matar vocês daqui para ali. Então, o treinamento dessa família espartana é militarista desde que nasce, para poder não só saber se defender, mas conter possibilidade de revoltas de ilotas. E quando esse número de ilotas cresce demais da conta, a possibilidade de uma revolta é tão grande que aí a Cripteia resolve. Aí você fala, resolve como? Matando um certo número deles. Fez 17 anos? Vai lá e mata 10 ilotas e traz para mim. Sacou? Então era uma forma de você equilibrar para não ter um número disparado demais de ilotas que possa ameaçar os cidadãos espartanos. Roma. Quando vai lá para Roma, de Roma vai falar, prof, quem vira os ilotas que vão servir? Me perdi aqui. Cara, os ilotas são os povos que originalmente habitavam aquela região, sacou? Se você for ver, aí tem que voltar na matéria lá atrás. No processo de formação da Grécia, vários povos chegaram. Né? Chegaram lá jônios, aqueus, eólios. Só que já existiam povos lá. Já existiam, por exemplo, os micênicos. Já existiam, por exemplo, os cretenses, beleza? Tanto é que quando esses jônios, aqueus, eólios chegaram, eles se misturaram com aqueles povos locais, cretomicênicos, vira civilização cretomicênica, grega, com aquele povo local, beleza? E aí depois nós temos uma nova leva de invasão, que são dos dórios. Esses dórios são os espartanos. E aí esses espartanos fazem o quê? Se eles chegaram aqui, nesse território, e aqui tinha um agrupamento de aqueus, 3 coisas podem acontecer com esses aqueus. Ou eles fogem, ou eles morrem em combate, ou os que sobrevivem se tornam ilotas. Então, de acordo com que os dórios chegam, que são os espartanos, aquele povo que originalmente estava naquela região vai se tornar ilota. Então, pode ser jônio, pode ser aqueu, pode ser eólio, sacou? Show de bola? Vamos para Roma lá, então. Lá em Roma, que eu falo com vocês, já é uma parada que o que mais cai de Roma, Ronde? Bem, o que mais cai de Roma é a sua ascensão e sua queda. Aí você fala assim, sua ascensão e sua queda como? Porque questões de religiosidade, de cultura, de base linguística, de política, ela é muito inspirada na Grécia, na grega, pode crer? Tanto é que a formação do Império Romano, você imagina que você tem pelo norte chegando os etruscos, no centro você tem os latinos, né, meu velho, os italiotas originais, e no sul da bota, no sul, na parte de baixo da bota, você tinha os gregos, sacou? Então, a fusão desses povos vai formar o romano. Assim como a fusão de jônios, aqueus, eólios, dórios formaram os gregos, a fusão de gregos, etruscos, latinos, italiotas formam os romanos. Os gregos vão levar para os romanos estrutura política, base linguística, panteão de deuses, sacou? Convivência familiar, festividades e por aí vai. Os italiotas também vão trazer base linguística do latim, beleza? E os etruscos vão trazer também um militarismo, né? Cada um vai ter uma parte que vai contribuir de forma a fazer formar o que vai ser Roma de fato. E no caso de Roma, a parte que mais cai é o quê? O expansionismo romano, que começa a partir das guerras cartaginesas, das guerras púnicas, quando Roma tem a pretensão de se tornar imperialista com o projeto Mare Nostrum. Como seria um Mare Nostrum? Dominar o mar Mediterrâneo, sacou? Dominar o mar Mediterrâneo era efetivamente competir, meu camarada, com os cartagineses do outro lado. E após dominar os cartagineses, se domina o mar Mediterrâneo e Roma vai no seu processo de expansão. O que tem a ver esse controle do mar Mediterrâneo com o processo de expansão? Porque a partir do mar Mediterrâneo você controla todo o litoral, desembarca as tropas que vão interiorizar e fazer a expansão acontecer. E a partir dessa expansão, Roma passa a ter uma quantidade maior de terras agricultáveis, passa a ter uma quantidade maior de povos submetidos que pagam impostos e passam a ter uma quantidade gigantesca de escravos. Aqueles que não se submetem pacificamente ao domínio romano vão ser quase que invariavelmente destruídos pelo exército romano. E aqueles que sobrevivem se tornarão escravos do mundo romano. Beleza? Então, quanto mais terra, mais imposto, mais escravo,
mais forte Roma fica. Só que vai chegar um momento, então, o militarismo causa expansionismo e causa escravismo, beleza? Só que nós temos, nesse momento, o que o pessoal chama nos livros de história de degeneração da plebe, porque nós tínhamos duas categorias bem facilmente reconhecidas em Roma, patrícios e plebeus, beleza? E, basicamente, essa plebe passa a ter dificuldades de sobreviver nesse momento de expansionismo. Ah, por quê? Porque boa parte dos serviços que a plebe executava agora vai ser executado por um escravo. Basta você imaginar, em números, né? Minha lente está saindo dos olhos. Se você imaginar em números, cara, nós tivemos no auge do Império Romano a chegada de 40 mil escravos, em média, por dia em Roma. Já imaginou? 40 mil escravos chegando em Roma, em média, por dia. Tinha escravo para tudo que você imaginar. Não eram escravos que eram escravos só para poder fazer um serviço braçal, um serviço pesado. Eram escravos que poderiam executar as mais variadas tarefas. Tinham escravos, meu velho, tinham povos que eram dominados, que tinham pessoas com alto grau de intelectualidade e profissão, sacou? Então, arquitetos, advogados, magistrados, filósofos, pedagogos, professores, sacou? Contadores, até pessoas que vão abanar você no momento do sexo vai ter. Vai ter escravo para basicamente tudo, sacou? Essa é uma parada que é diferente do escravismo que nós temos aqui, que é muito pedido, muito comparado esse grau de escravismo. E o outro detalhe é que o escravismo em Roma não é um escravismo por cor. Até porque a maioria dos escravos que viviam ou trabalhavam em Roma não eram escravos negros, beleza? Escravos negros, escravidão africana é a última, é a que acontece no Brasil, e por isso que para a gente tem um valor maior e cai muito mais. Era em Roma que o imperador permitiu a liberdade religiosa. Velho, Roma, Grécia, tinha liberdade religiosa, porque eram religiões politeístas, pode crer? Só que vai chegar um momento em Roma, meu camarada, que vai ter no final do Império Romano, e aí a parte que eu já estava falando para ela, para a gente poder ir para o próximo segmento, a queda do mundo romano vai se dar por várias motivações. Né? E dentre as motivações principais da queda do mundo romano, você já pode falar do seu gigantismo, era um território grande demais, difícil demais de ser administrado. Você pode colocar o fim do expansionismo, que vai diminuir a arrecadação, diminuir a conquista de terras, diminuir o número de escravos. E você pode colocar, além disso, meu camarada, o cristianismo. Aí você fala por quê? Porque o cristianismo vai defender algumas ideias que vão contrariar e muito a base do Império Romano. Você imagina que quando Jesus Cristo fala que só existe um Deus, já ataca o imperador. Né? O imperador é visto como um Deus vivo, sacou? Num panteão de Deus. E aí os cristãos vão negar a existência do imperador como Deus, já é um ataque frontal à figura do imperador. Quando Jesus fala a respeito de que todos são iguais, já é um ataque à base do funcionamento de Roma, que é o escravismo, sacou? Então, se todos são iguais, para quê? E um outro detalhe é que o cristianismo ele propunha um pós-morte bem melhor do que do mundo romano, pelo menos para a maioria das pessoas. Porque no mundo romano, a maioria das pessoas não gostavam muito do pós-morte. Ah, por quê? Porque o pós-morte seria o que você foi em vida. Então, se você é um patrício muito rico, quando você morresse, você ia continuar sendo um patrício rico no além. Agora, se fosse um pobre, ferrado, servo ou escravo, você ia morrer e ia continuar nessa função. Quando o cristianismo surge, ele vem e fala, não, lá no céu todo mundo vai ser igual, não vai haver choro, nem fome, nem morte, nem ranger de dentes. Então já é uma parada que, para o imaginário da maioria da população mais humilde, vai entrar como uma luva, sacou? Inclusive nas mentes dos soldados, inclusive nas mentes dos generais. Inclusive isso vai chegar até a elite romana, de uma religião que inicialmente passa a ser visto como uma afronta ao próprio imperador e ao Império Romano. Depois você tem uma religião que ela é permitida de funcionar e depois ela se torna uma religião oficial. Mas questões ligadas à religiosidade tendem a cair, religião específica, né? Tendem a cair pouco, né? Mas foi bom para você poder lembrar, porque também faz parte do complexo de desestruturação do Império Romano. A outra parada é a situação das invasões bárbaras, essa é fundamental. As invasões bárbaras, elas vão fazer o quê? Elas vão fragmentar o Império Romano no momento que ele está com a maior dificuldade, sacou? As invasões vão acontecer em vários momentos, são várias ondas de invasão. Na verdade, eu costumo dizer que a primeira onda nem invasão é, porque você tem vários povos
que estão migrando, que são povos nômades à procura de terras férteis ou de outros povos para você poder saquear. Só que quando esses povos começaram a chegar no que seria a fronteira romana, Roma, o nome Roma já fala da fama de Roma, sacou? Então aqueles povos bárbaros iam ficavam na fronteira, na periferia do Império Romano. Então essas primeiras ondas de invasões, eu gosto de colocar como migração pacífica. Essa primeira onda migratória que tenta ingressar no mundo romano, ela é pacífica, ela é tolerada. Esses bárbaros vão ficar na fronteira e, inclusive, nesse momento vai haver uma interação entre quem é romano e quem é germânico. A maioria das tribos bárbaras que nesse momento se dirigiam a Roma eram germânicas. Godos, ostrogodos, saxões, alamanos, burgúndios, tártaros e tudo mais que você possa imaginar. Mas muitos germânicos, beleza? E aí vai acontecer o quê? Vai haver uma fusão de características. Inclusive, muitos desses bárbaros vão ingressar nas fileiras do exército romano. E aí um começa a aprender com o outro. O romano aprende com o bárbaro o que é o direito consuetudinário, baseado na tradição oral. O bárbaro aprende com o romano o cristianismo, sacou? O romano aprende com o bárbaro o comitatus, que é a base do que vai ser os contratos de suzerania e vassalagem, o acordo, a mutualidade, né? Apoio mútuo entre um e outro. O bárbaro aprende com o romano uma vida rural, uma vida agrária, vivendo em vilas, sacou? Então você tem nessa primeira onda uma fusão de características entre dois mundos muito diferentes. Quando vem a segunda onda migratória, essa é violenta. A segunda onda migratória é que vai esfacelar Roma. E aí? E nesse processo de esfacelamento do Império Romano, ele, para se defender, ele acaba se dividindo em dois: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente é o primeiro a cair. O Império Romano do Oriente vai cair quase 1000 anos depois, beleza? Em 476 cai o Império Romano do Ocidente e em 1054, né, em 1400, mil e tanto, 1054 que vai ter a queda do Império Romano do Oriente. E aí você vai ter o que acontecendo? Para a gente poder terminar essa parte aqui de Roma e ir para a Idade Média. Essa aula hoje, nossa, vai até que horas? São 2 aulas direto aqui? Deixa eu só dar uma olhadinha no horário, para poder dar uma confirmada aqui. E o que acaba acontecendo? Imagina que você é um bárbaro e você vive do saque, beleza? A maioria das cidades, a maioria da população em Roma são 3 aulas. Pode crer, só ver o horário delas aqui. Que hora que acaba essa aqui? Acaba 9h30. Beleza, Gabriel. Beleza, 9h30 nós temos o intervalo. Então tá show de bola. Tem que ir controlando o tempo para poder falar o que precisa. Vai acabar essa primeira aulinha 8h40. Vamos continuar nesse mesmo link, obviamente, beleza? 9h30 que acaba essa aula. Valeu, show de bola. E o que vai acontecer? Se você é uma pessoa que vive em Roma, e a maioria das pessoas viviam concentradas nas cidades, o que vai acabar acontecendo é que quando os povos bárbaros começam a invadir Roma, eles vão tentar saquear cidades. E aí o que vem? Aqueles caras que tinham condições, que eram os patrícios, por exemplo, eles vão migrar das cidades, vão fugir das cidades, porque eles sabem que vão haver invasões, cara. E se tiver invasão, você vai ser saqueado, estuprado, estripado, empalado, queimado e por aí vai. O que os patrícios, que são os caras que têm mais grana, fazem? Saem da cidade e vão para refúgios no interior. Ou seja, vão para zonas rurais, sacou? E aí você imagina que o quê? Quem é rico é assim, né, velho? Tem casa na cidade, tem casa no campo, tem casa na praia, tem casa nos Estados Unidos, tem casa na Europa e assim vai. Mas é a mesma coisa nessa época aí. Aí os patrícios vão com as suas guardas pessoais, né? O seu guarda pessoal vai lá para o seu território no campo, viver lá isolado. Só que o que acaba acontecendo é que os plebeus olham e pensam assim, pô, esse camarada é um patrício, velho. Rondinélius, o romano, sacou? Patrício, cara. Tá indo lá, ó, fugindo para o campo. Imagina, Vítors, o plebeus fudidos. O que vai acontecer com esse camarada? Vitos fudidos vai ter que correr daí, porque senão o Vitos fudidos morre. E aí? Os plebeus vão para o campo também. Só que os plebeus não têm terra, sacou? Os plebeus não têm terra. E aí imagina que o Rondinélius, o romano, tá lá, e aí chega o Vitus fudidos para poder pedir para ficar na minha terra. Aí eu vou falar aí, Vitão, você pode até ficar na minha terra, mas você vai ter que fazer algumas coisas para mim. Olha o que acaba acontecendo. O cara que era o patrício vai se tornar um senhor feudal.
E o cara que era um plebeu vai se tornar um servo, sacou? Ah, e aí? E aí agora, o mundo romano, como tem a queda do mundo romano, a fragmentação do Império Romano por causa das invasões bárbaras, o poder que antes era centralizado se torna um poder descentralizado. Cada patrício que tinha um pedaço de terra daquele vai se tornar um senhor feudal naquele pedaço de terra. E para a gente conseguir sobreviver, porque essas invasões, uma hora, são 3 aulas sim, pode ficar tranquila. São 2 aulas, depois recreio, aí mais uma aula. Fica tranquilo aí, beleza? O que vai acontecer? É, vai ter que haver uma mudança, porque se os bárbaros atacam as cidades, depois vão atacar os campos, isso é óbvio. Então você precisa de rapidamente construir uma forma de você se afastar e ganhar tempo para se defender. Esses plebeus que agora se tornam servos, eles vão ser responsáveis por quase tudo dentro das minhas terras. Aí você fala assim, por quê? Porque tem 2 tipos de relações muito comuns de cair em vestibular sobre sociedade no mundo feudal. Relação de nobre para nobre, que é entre senhor feudal e senhor feudal, nobre para nobre, e tem uma relação de nobres para servos, beleza? Quando você fala, por exemplo, de uma relação de um contrato de suzerania e vassalagem, é uma relação horizontal, beleza? Nobre com nobre. Não tem servo participando de contrato de suzerania e vassalagem, beleza? Que eu vou explicar daqui a pouco. Relação de nobre e servo é vertical. Um manda, o outro obedece. Pode crer? Então, você serve para poder ficar aqui, você vai ter que me pagar imposto na forma de trabalho, é a corvéia, me pagar imposto na forma de produto, que é a talha, e na forma, meu velho, de outras coisas, como, por exemplo, utilizar o meu maquinário, o meu moinho, o meu engenho, você vai pagar uma banalidade, sacou? Para a Igreja Católica, o dízimo. Para alguma cerimônia, o tostão de Pedro, sacou? Se morreu o chefe da sua família, vai ter que pagar um imposto que é a mão morta, para a sua família continuar utilizando aquele território. Mas os 2 principais é a talha, né, imposto na forma de produção, a corvéia, imposto na forma de trabalho, que inclusive é nessa corvéia que você vai construir a muralha, construir o fosso, fortificar tudo para se proteger melhor lá dentro, e as banalidades, que são os usos dos maquinários do senhor feudal, beleza? Já no contrato de suzerania, então você só tem dever, sacou? Você não tem a reciprocidade do senhor feudal. O senhor feudal vai deixar você viver nas terras e, em caso de invasão, você se proteger dentro das muralhas do castelo. Beleza? Já numa relação de suzerania e vassalagem, vai ser como? Lá no mundo germânico, no mundo bárbaro, já existia essa parada. Se chamava comitatus. Você imagina que eu sou um chefe bárbaro, e aí eu tenho aí vocês como meus filhos, e aí alguns de vocês vão se casar e vão querer ter o próprio clã. Pode, sacou? Só que aí você imagina, só que vocês são da minha mesma família. E aí meu filho aí, a Gabriela, por exemplo, a Gabriela Perucci. A Gabriela Perucci, ela montou um clã para ela e ela vai estar para ser atacada por uma outra tribo. O que a Gabriela Perucci faz? Convoca o Comitatus. O que é o Comitatus? Todos que são parentes dela vão se unir nesse momento de dificuldade. Aí vai ter a Gabriela, vai juntar a Laís, vai juntar a Amanda, Gabriela, a Gabriela, a Brunella, o Pedro, o Rodolfo, todo mundo se junta nesse momento, comitados, para poder se defender de um inimigo comum ou para poder agrupar um outro território e dividir entre eles. Acabou a guerra de defesa ou de ataque, cada um volta a mandar na sua própria área. Beleza? Isso é a base do que vai ser os contratos de zerania e vassalagem entre senhor feudal e senhor feudal. Aquele camarada que doa a terra para um outro nobre, ele é o suzerano. O camarada que recebe a terra, sempre o que recebe é o vassalo. Ambos são nobres. E existe a reciprocidade mútua entre eles, em defesa, em ataque, em proteção e por aí vai. É claro que o suzerano leva algumas vantagens sobre o vassalo. O vassalo tem o dever sempre de socorrer o suzerano, sempre tem. Qual a diferença de talha e corvéia? Corvéia é imposto pago na forma de trabalho. E talha é imposto pago na forma de produto. Então, na corvéia, 3, 4 dias da semana, você trabalha para o senhor feudal. A talha, você produziu 10 abóboras, você vai dar metade para o senhor feudal. Criou 15 não, vou colocar um número redondo, 16 ovelhas, 8 do senhor feudal. Se fosse 15, você comia uma, sempre dá empate, né? Porque senão ele vai ficar com a parte maior. Sacou? Show de bola? E aí, o que vai acontecer?
O vassalo, além de ter que defender o senhor feudal, pagar resgate em caso ele for sequestrado. Professor, mas de onde vinha o título de rei? Pode crer, cara. É porque nessas revisões mais rápidas assim, eu entendo que às vezes, Rebeca, fica meio complicado. Mas de onde vinha o título de rei? Porque já vi que o suzerano maior era um rei. Ó, você imagina a seguinte parada. Deixa eu te dar uma ideia para você sacar de forma mais facilitada. Quando aconteceu a invasão do mundo romano, foram vários povos bárbaros, não foi? Que formaram, que entraram no mundo romano e fragmentou. Cada povo bárbaro daquele tem um rei, sacou? E aí o que vai acontecer vai ser o quê? Desses caras que estão fugindo, desses patrícios, você não pode imaginar que os reis acabaram. Existem dezenas e dezenas de reis na Europa. Só que para eu te dar um exemplo para ficar fácil, Rebeca, de você sacar qual é que é, você imagina que antes no Império Romano existia um rei que tinha um poder centralizado porque ele tinha um exército do lado dele, beleza? Então ele submetia os nobres à sua autoridade. O rei já havia fragmentado o poder, dividindo o Império Romano em províncias. Então tem um governador na província A, um governador na província B, um governador na província C, e assim vai. E esses caras vão acatar as ordens do rei, não só porque ele vem de uma linhagem nobre, blá blá blá, mas porque ele tem a força do exército, sacou? O que acontece? Com as invasões bárbaras, os exércitos vão se esvair, vão acabar. Agora, as linhagens reais, elas não acabam, continuam a ter os reis, sacou? Só que esses reis agora não têm mais o poder de um exército para poder fazer o poder ficar concentrado nele, sacou? O que vai acontecer? E aí, vamos lá então. Lembra que esse mundo feudal que está surgindo agora, ele é um mundo composto de tradições bárbaras e romanas, beleza? E aí formaram vários e vários reinos bárbaros aqui, ó, que já haviam se misturado com os romanos e continuam se misturando. Vou te dar um exemplo, só para você lembrar. Lembra do Clovis, do Meroveu, do Carlos Magno ou Carolus Magnus, pode crer? São reis, sacou? E são reis de base germânica, são francos, na verdade, né? São reinos bárbaros que estão surgindo nesse momento. Olha como que já se tem o nome de um montão de rei. Mas vamos lá continuar a história para você sacar, Rebeca. Aí, ó, o rei continua existindo? Continua. Mas ele tem um poder centralizado na mão dele depois das invasões bárbaras? Não. Aí você fala, por quê? Porque o exército dele se foi. Então, aquele que dominava toda essa área é o rei. Mas ele não tem mais um exército. Então, aquele nobre, eu dei um pedaço de terra para ele. Eu sou suzerano dele. Ele é meu vassalo. Aquele outro nobre, eu dei um pedaço de terra para ele. Eu sou suzerano dele. Ele é meu vassalo. Sabe de onde que vem essa ideia, Rebeca? Essa ideia vem justamente lá dos bárbaros, dos contratos de comitatus. Aí você fala por quê? Vamos supor, no exemplo que eu dei anterior, a Gabriela, ela quer conquistar um território. Só que ela sabe que sozinha ela não consegue. Ela convoca um comitatus. E aí os guerreiros que forem lutar com ela, se ela conseguir conquistar aquele território, é ela que vai administrar aquele território. Mas ela vai ter que dar terra para os guerreiros. Ah, então quer dizer que originalmente os caras que vão se tornar os donos das terras são originalmente guerreiros, são. Por isso que eles são chamados de nobres, de sangue azul. Eles participaram efetivamente do processo de conquista daquelas terras que vão formar aquele reino, sacou? Por isso que eles têm poder e têm a autoridade. E o que vai acontecer? Tem um rei, eu distribuí um pedaço de terra para cada um de vocês. Antes eu tinha um poder centralizado porque eu tinha muitos exércitos. Agora eu não tenho mais muitos exércitos porque eles se foram com as invasões. Eu consigo ter relações de vocês, mas uma relação descentralizada, onde cada um dos meus vassalos tem autonomia sobre os seus territórios. Mas se eu tiver em dificuldade, eu peço ajuda a eles e eles têm que me socorrer. Sacou? Os reis não acabaram. Em cada território vai existir um rei. Ele só não manda com poder centralizado como mandava no período anterior, porque ele não tem mais as forças militares que ele tinha outrora. Como cada senhor feudal passa a mandar em seu próprio território, cada senhor feudal passa a ter o seu próprio exército. Beleza? Lembrando que esse senhor feudal, vassalo, também pode se tornar suzerano. Se ele quiser doar para um outro, ele pode doar.
Se esse outro quiser doar mais um pedacinho para outro, ele também pode doar. E aí você vai tendo uma fragmentação do poder político no mundo feudal. Só para poder ficar mais claro ainda, para você ver quando que isso vai modificar. Depois de 1000 anos de mundo feudal, qual que vai ser a parada que vai fazer retornar a ter o poder no rei? Como que o rei vai voltar a ter poder? Se lembra dessa história aí, como que era? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá hoje. Aí que vai fechando a sua cabeça direitinho essa história, você vai sacar, Rebeca. O que faz ter poder centralizado é dinheiro e é exército. Mas vamos continuar com o mundo feudal para ver qual é que é. Impostos já falamos, poder descentralizado já falamos, contrato, serania e vassalagem sim. Tranquilo, Rebeca. Show de bola. E aí você vai ter o que mais agora para poder falar? 1000 anos de mundo feudal, onde nós tivemos um crescimento, uma produtividade agrícola que se desenvolveu medianamente, sacou? Tivemos nas artes, no conhecimento e na ciência também um desenvolvimento raso, e tínhamos um domínio, velho, pleno da ideologia católica, aquela ideologia de que os que oram, os que guerreiam e os que trabalham. Mobilidade quase zero. Ah, mas existia mobilidade? Existia, do clero. Se você não nasce ninguém no clero. Então, alto clero são normalmente pessoas que vinham da classe da nobreza. Baixo clero são normalmente pessoas que vêm da parte dos servos, beleza? E aí, Ronde? E aí, depois de quase 1000 anos de mundo feudal, o que acaba acontecendo é que aquelas populações dentro daqueles feudos crescem. E quando aquelas populações dentro daqueles feudos crescem, o que passa a acontecer é que, com pouca tecnologia, com escassez de terra, terra se tornando infértil, a fome bate na porta da galera. E aí você passa a ter uma série de revoltas servis. Essas revoltas servis vão, por exemplo, ocasionar uma inflamação generalizada. Sociedade estamental permite a ascensão? Vou ver aqui qual que é a dúvida desse camarada. Qual modelo que não permite? Velho, olha só. Em humanas, nós estamos em humanas, Lara, mas não podemos imaginar que é uma parada de exatas. Estamental, ela predomínio de baixa mobilidade, mas pode ter, sacou? É igual o Camada fala assim, tinha até uma questão da primeira revisão que nós fizemos esse ano de História do Brasil, que o Camada colocava que a sociedade brasileira era estamental e bipolar, né? Ela é estamental e não tinha mobilidade. Claro que tem mobilidade. Se existir uma pessoa que sai de uma categoria para outra, tem mobilidade lá. Essa que é a grande parada. Então, quando as pessoas querem levar o pé da letra, uma sociedade é estamental, quer dizer que ninguém muda de categoria, é um erro. Quando fala que uma sociedade é estamental, quer dizer que dificilmente ocorrerá mudanças de uma categoria para outra. E aí, sacou? Qual é que é? Dificilmente. Mas, por exemplo, lá no Brasil, colônia, se um escravo conseguiu uma carta de alforria, ele virou livre. Ele mudou de categoria. A sociedade do mundo feudal é estamental, mas tem mobilidade. A mobilidade pode ser maior ou menor. É claro que em sociedades estamentais a mobilidade sempre vai ser pouca, porque estamental quer dizer como está, fica. Mas existem as exceções, como eu acabei de dizer. O segundo filho do senhor feudal ia para o clero. Membros do servo que quisessem fazer parte do clero iam ser membros do baixo clero. Sacou? Então existe. Não cuidado, muito cuidado em achar e levar o pé da letra que é só aquilo que tem. Deixa eu ver aqui, acho que tiveram mais algumas dúvidas aqui. Uma foi catalisando a outra. Né? E quando acontece esse processo de catalisação de dúvida, a gente não anda. A sua igreja resistiu à queda do Império Romano? Resistiu, sobreviveu, converteu e se fortaleceu. A Igreja Católica se adaptou a tudo em todos os tempos. Sempre se adaptou. Você imagina que o cristianismo sai de uma religião que era perseguida para se tornar uma religião oficial. E quando ela se torna uma religião oficial, tem alguém que a estrutura. E estrutura para ela poder funcionar. E essa estrutura de funcionamento é adequada de acordo com o momento histórico. No momento das invasões bárbaras, por exemplo, muitas igrejas vão ser saqueadas, vão ser queimadas, vão ser derrubadas. Mas os povos invasores que chegavam percebiam que eles tinham grande dificuldade de conseguir efetivar o domínio, porque eles eram de religiões diferentes. E aí foi o caso que eu contei para a Rebeca agorinha. O Clovis, por exemplo, ele foi lá e fez o quê? Fez um acordo com o Papa. Aí, Papa, se você me batizar, eu me torno cristão e todos os meus povos também se tornam cristãos. Eu não ataco a Igreja Católica. Eu vou passar a proteger a Igreja Católica. E você vai fazer com que os cristãos aceitem meu domínio. Sacou?
Uma mão lava a outra. E as duas lavam o corpo. Assim que sobreviveu. Desse jeito que eu acabei de falar. Sacou? Esses reis bárbaros vão se convertendo para poderem utilizar a estrutura da Igreja Católica para facilitar o seu domínio. Ninguém dá ponto sem nó, não. É igual na época da Reforma Protestante, em que os príncipes alemães, que não queriam se submeter à autoridade do Papa, protegeram Martinho Lutero. Aí você fala para quê? Porque aí eu crio uma religião diferente, nessa religião diferente eu afasto a Igreja Católica, tomo a terra dela e viro autônomo. Sacou? Então eu vou apoiar essa teologia porque ela é melhor para mim nesse momento. E assim vai. Show de bola? Tranquilo? Continuando, então. E aí, velho, o que você vai ter? Essa quantidade de revoltas que passou a ter, efetivamente balançou o mundo feudal ao ponto da elite, da galera que dominava, ficar sufocada e pedir apoio a quem? A igreja. E aí você vai ter, de novo, acordo feito entre a igreja e entre as elites daquele momento, que era a nobreza, para poder jogar as cruzadas, com a justificativa de reconquistar a Terra Santa dos infiéis árabes, muçulmanos e judeus. Os caras vão organizar expedições para reconquistar a Terra Santa. Mas, na verdade, não era só para isso. As cruzadas vão levar milhões daqueles servos, meu velho, que estavam desocupados, fazendo revoltas dentro dos feudos, sacou? Porque o que acabava acontecendo dentro dos feudos era ou o senhor feudal liberava os caras para ir embora, e eles vão acabar fazendo isso, ou eles fugiam. Ah, e eles vão para onde? Vão para cidades, vão para as selvas, vão para as matas, mas principalmente para as cidades. É quando começa a acontecer o tal do renascimento comercial e urbano, sacou? As cidades começam a encher. Pessoas saídas dos feudos superlotados começam a migrar para as cidades. Só que não tem emprego para todo mundo. E aí? E aí o grau de marginalidade é elevadíssimo. E nesse grau de marginalidade elevadíssimo, promiscuidade, prostituição, alcoolismo, assalto, assassinato, não tem cadeia suficiente, não tem emprego suficiente, sacou? As cruzadas resolvem. Ah, porque o Papa convoca a cristandade e fala o seguinte, ó, você que está doente, se você for para a cruzada, eu prometo para você que Jesus te cura. Se você morrer, eu garanto para você que o céu está guardado para você. E se você sobreviver, tudo que você conquistar do infiel é seu. E aí, meu velho, vão ser várias cruzadas partindo da Europa com direção à Terra Santa. A maioria dessa população pobre marginal aí, ó, com promessa de terra, de riqueza, de solução dos seus problemas de saúde, de possibilidade de ter o reino dos céus garantido, vão para as cruzadas. E aí? E a maioria vão se ferrar em gênero, número e grau, tá? E o detalhe, não ia só os servos, não, iam reis também, sacou? Iam reis também para poder alavancar a galera, para poder falar, ó, se o rei está indo, por que eu não vou? Sacou? Se ele está indo em nome de Deus, por que eu não vou? No momento de religiosidade acentuada, morrem quase todos lá. Resolve o problema de grande população e baixa produção alimentícia e alta marginalidade, sacou? Consegue reconquistar a Terra Santa? Não. Mas desbloqueia várias rotas de comércio entre Oriente e Ocidente. Daí o renascimento comercial e urbano, sacou? E aí, de acordo que as cidades começam a crescer, né, que o comércio começa a crescer, você imagina que o burguês, aí, Rebeca, agora vão fechar, vão fazer o rei voltar a mandar, hein? E aí, esses caras começam a ir no Oriente, buscar especiarias, trazer para a Europa. Só que para eu entrar num feudo, eu tinha que pagar. Para eu usar a ponte, eu tinha que pagar. Para eu utilizar a estrada, eu tinha que pagar. Em cada feudo, é uma moeda com a cara do senhor feudal. Eu tinha que fazer o câmbio da moeda, eu tinha que pagar. Para poder sair do feudo, eu tinha que pagar. Eram muitos impostos que os comerciantes tinham que pagar para poder transitar entre os feudos. E aí ele vai ter qual ideia? Se eu chegar para o senhor feudal e pedir para ele diminuir o imposto, ele não vai. Mas e se eu chegar para os senhores dos senhores feudais, que é o rei? Quem sabe? E aí esse burguês chega até no rei e fala, rei, vamos fazer um acordo? Se eu ajudar você a ter o poder de novo centralizado, você me ajuda depois do comércio? Sim. O burguês vai monetarizar o rei, dar grana para o rei. Primeira coisa que o rei faz é montar um exército mercenário. Mercenário é rápido, exército treinado, profissional. Monta um exército mercenário. E com essa força armada, o rei passa a submeter todos os senhores feudais que eram vassalos dele. Sacou? E se ele não conseguir submeter pela força, ele vai ter outra forma de submeter que vai facilitar isso. Os senhores feudais não estavam em dificuldade com as revoltas camponesas, com as jaqueries? Aí eu sou o rei.
Agora eu tenho o apoio da burguesia, eu montei um exército mercenário para mim, e eu vou chegar aqui na Gabriela Peruc e vou falar, Gabriela, ó, você está com uma série de revoltas servis que estão acabando com você. Se eu ajudar você a acabar com as revoltas servis, você vai se submeter completamente à minha autoridade. Essas terras não serão suas mais, Gabriela. Essas terras serão minhas, de fato. Você não vai mais poder cobrar impostos aí, Gabriela. Só eu vou poder cobrar. Ah, mas eu não vou viver de nada, não vou ganhar nada. Não, você vai poder continuar administrando essas terras. Você não vai pagar imposto enquanto nobre. E para administrar essas terras, eu vou te dar uma pensão. No entanto, agora você não tem mais o poder descentralizado. Agora o poder está todos em minhas mãos. Eu vou submetendo o senhor feudal a senhor feudal. Sacou? Com que? Dinheiro que virou exército. E aí eu vou lá e faço o quê? Uf, unifico a galera. Ou na negociação, ou na marra. E aí? Agora eu ajudo a burguesia. Livre trânsito. Moeda única. Imposto único, pago só para quem? Para mim, rei. E quanto mais o comércio crescer, mais imposto entra para mim, mais dinheiro eu tenho, maior é meu exército, maior é meu poder militar, mais nobres eu submeto à minha autoridade, mais centralizado o poder vai ficando. Aí eu consegui, então, fazer um acordo com a burguesia, melhorei a burguesia, livre trânsito, livre comércio, moeda única, sacou? Protecionismo alfandegário, fronteira limitada, exército, e eu também fiz com a nobreza. Agora ela não manda mais nas terras, mas ela administra as terras, administra as minhas tropas, ela não paga imposto e ela vai ganhar ainda pensões, vai receber por administrar tais terras em meu nome. Só faltou submeter quem? A igreja. A igreja ainda continua, meu velho, acima do poder do rei nesse momento. Mas no transitar histórico, você sabe muito bem que esses reis tendem a tentarem concentrar ainda mais o poder neles, né? Aí você entra na matéria do absolutismo. Como que os caras vão fazer isso? Você vai entrar naquele meio de reforma, onde começa a aparecer o luteranismo, começa a aparecer o calvinismo, né? O luteranismo falando, por exemplo, questionando a autoridade da Igreja Católica. Olha como que é interessante quando você começa a contar uma história numa linha de pensamento e você vai vendo o desencadeamento das ideias. O Papa coroava o rei. Mesmo o rei voltando a ter o poder centralizado, o Papa era um poder supranacional. Olha como que a igreja era, sacou? Supranacional. A igreja é que coroava e que dava autoridade para o rei poder governar de fato. Mas se o rei está abaixo do Papa, ele ainda não é um monarca com poder absoluto. O que eu faço então? Eu tenho que atacar aquele que me domina. E como que eu começo a atacar aquele que me domina? Entramos nas reformas. Ah, e aí começa a falar que o clero estava praticando nicolaísmo, ou seja, práticas que eram ligadas à sexualidade, que não era, à promiscuidade, que não era própria do clero, de que o clero estava fazendo simonia, de que ele estava vendendo cargos eclesiásticos, de que ele estava, meu velho, vendendo indulgência. O que é indulgência? É venda do perdão do pecado, é venda da salvação para você atingir o céu, sacou? E aí você começa a queimar a Igreja Católica para você poder diminuir a base de domínio dela sobre os reis europeus. E isso começa a acontecer na Alemanha, sacou? Com Martim Lutero, lá nas 95 teses. Ou a igreja mudava aquilo, ou algo deveria ser feito. A igreja vai condenar e excomungar o Martim Lutero, a igreja não muda basicamente nada, sacou? Eu posso te falar que nós, nesse momento, estamos passando por uma situação dentro da Igreja Católica, onde algumas novidades apareceram em séculos, sacou? Esse Mário Bergoglio, o Francisco I, é de fato um papa que tem uma mentalidade bastante diferente com relação aos seus antecessores. Bem mais aberta, bem mais aceitiva, sacou? Bem mais braços abertos para vários e vários segmentos sociais que até então eram expugnados ou empurrados para fora da igreja. E o que acaba acontecendo é que a igreja não muda quase nada, como eu falei. Vai mudar 95 coisas de uma vez só? Não vai. E aí o que acaba rolando? Na época, as 95 teses não vão ser aceitas. O Martim Lutero ele passa a questionar a ideia de que não existe essa parada de confissão, de que não deve ter intermediário entre o homem e Deus, a relação deve ser direta, de que não é a igreja que salva a pessoa, mas sim a fé da pessoa, né? De que não deve
de que você pode, meu velho, fazer a sua própria interpretação da Bíblia, você deve ter acesso às Escrituras. E o que acaba acontecendo é que surge uma nova religião, né? Então, o luteranismo é baseado na salvação na fé, na livre leitura da Bíblia, num culto simplificado, feito em língua nacional, sem intermediários, né, entre Deus e os homens, sem confissão, beleza? E, inclusive, sem a ideia de que você tem que ser casto, de que você não pode se casar. É a base do protestantismo para a maioria das igrejas que existem hoje, beleza? É essa a base luterana. O que acaba acontecendo? Muitos daqueles príncipes e reis germânicos que ainda viviam submetidos à autoridade do Papa, veem a possibilidade de abraçar a ideia do Martim Lutero, uma nova religião, para se separar da Igreja Católica. Sacou? Aí eu não só me apodero das terras da Igreja Católica, como eu passo a ter uma autoridade maior agora, porque eu não me submeto ao Papa. Sacou? Aí vai ser o Lutero que vai me coroar? Não. Os caras já estão partindo para poder aumentar os poderes. No caso do calvinismo, você vai ver um direcionamento. Então, ó, o luteranismo ele foi muito voltado para a nobreza, pode crer? Muito voltado para rei, muito voltado para aquelas classes que queriam ter mais terra, sacou? E que não queriam se submeter à autoridade do rei. Do rei não, do papa. Já o calvinismo, ele é mais voltado para a burguesia, cara. É bastante interessante essa visão também. Aí você fala, mas por quê? Porque o calvinismo ele vai falar que a salvação é baseada na predestinação absoluta. E essa predestinação absoluta seria qual o sinal da predestinação? De que antes de você nascer, você já é predestinado a ir para o céu ou a ir para o inferno. E aí essa predestinação, ela seria responsável, meu velho, por definir se você vai para o céu ou para o inferno. Mas como que eu vou saber se eu vou para o céu ou para o inferno? E aí, de acordo com Jean Calvin, Deus enviaria sinais para vocês. Se você fosse um camarada que tivesse prosperidade, isso era um sinal claro de que Deus estaria te auxiliando, então você seria predestinado a ser salvo. E por que eu falei da burguesia? Porque até então havia muito aquela ideia de que os camaradas ricos, né, tem até uma frase, né, mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Mas, na verdade, isso aí fazia afastar muito. A burguesia era muito mal vista por boa parte da população por causa do acúmulo de dinheiro. O próprio comércio era visto como algo ruim. A própria igreja já afirmou que o comércio era uma atividade satânica, sacou? De que emprestar dinheiro a juros, a usura, era uma atividade satânica. E o interessante é que ela fazia isso. Isso que é um negócio bastante. A maior emprestadora de dinheiro para monarquias da Europa era a Igreja Católica. E não emprestava sem cobrar juros, não. E aí o que vai acabar acontecendo? Agora, aquele burguês que até então era visto como um camarada excluído, ou ele mesmo se censurava, né? Porque você imagina que a coletividade pensava aquilo, agora não. Agora, quanto mais rico você for, significa que mais Deus gosta de você e mais predestinado aí para o céu você está. Eu li um livro sobre o Jean Calvin e que ele fala que os sinais eles são orientados assim. Todas as pessoas, elas buscam alguma coisa na vida dela. E que todas as pessoas, uma hora, vão encontrar o que é que elas precisam da vida delas. Vão achar um dom. Se você tiver um dom para alguma coisa, é o primeiro sinal que você é predestinado a ser salvo. Ah, mas eu não tive dom para nada até agora. Aí uma hora você vai achar, pode saber. Porque às vezes demora para a gente poder encontrar. E às vezes demora para a gente poder aceitar qual que é o seu dom. Ah, eu tenho o dom de ficar à toa. Pois é, só que aí continua. Esse dom, ele tem que virar uma profissão. Essa profissão tem que gerar satisfação e bem-estar na coletividade. E daí você ser presenteado pelo que você provocou na forma de pagamento. Então, primeiro você tem um dom. Vai lá e transforma esse dom em profissão. Essa profissão sua vai ajudar os outros. E ao ajudar os outros, os benefícios vêm para você. Ah, por quê? Porque eles vão pagar, vão te dar as coisas pelo benefício ou pela ajuda que você deu. Sacou? Justifica, inclusive, o que você está fazendo e o que você está ganhando. Quanto mais o bem você praticar para o trem, mais será a remuneração que eles irão lhe dar pelo serviço prestado e maior será o seu sinal de predestinação. Só para concluir essa parte de reformas, para você sacar que os reis buscavam de fato ter o poder absoluto, o anglicanismo vai ser a mesma ideia. O Henrique VIII, ele vai romper com a Igreja Católica na justificativa de que queria ter o casamento dele anulado, né? A Igreja Católica não anula o casamento do Henrique VIII, ele se ele é ele se separa da Igreja Católica, ele mesmo anula o casamento, se casa novamente,
A Igreja Católica vai lá e excomunga o Henrique VIII, o Henrique VIII vai lá e cria o ato de supremacia, que toma as propriedades da Igreja Católica e cria uma nova religião, beleza? Observe, então, que você está vendo aquele topo do poder, que era o Papa, sendo atacado. E o que começa a acontecer? Esses reis que vão se tornando protestantes, as suas populações também vão gradativamente se tornando protestantes. Até chegar um momento que a Igreja Católica começa a perceber o seguinte: precisamos reagir. E aí vem a Contra-Reforma. A Contra-Reforma ou Reforma Católica faz o quê? Ressuscita os tribunais de Inquisição para poder vigiar e controlar a vida dos fiéis católicos, para eles não se desviarem dos dogmas da fé, né? Vão torturar, vão buscar, vão fazer tudo mais. Vai criar também a Companhia de Santo Inácio de Loyola, para poder buscar mais fiéis católicos em outras áreas fora da Europa, principalmente América, África e Ásia. O lugar que deu mais certo foi a América. Na África e na Ásia, não, por causa de Islã e religiões orientais muito antigas. E aí o que acaba acontecendo é que os reis, a Igreja Católica, mesmo tomando essas atitudes, né, criando um tribunal de inquisição, levando o pessoal para poder fazer catequese em outras áreas do mundo, fazendo o Concílio de Trento, que reafirmava os dogmas da Igreja Católica, né, atacando, acabando com a ideia de que não pode vender indulgência, não pode praticar simonia, não pode ter prática de promiscuidade no clero. Não pode, não pode, não pode, mas nós sabemos que acontece em grau maior ou menor, mas ao longo da história isso acontece em quase todos os lugares. A igreja ela continuou sendo atacada, até chegar um momento que ela viu que a perda do número de fiéis era tão grande que ela deveria fazer alguma coisa para poder continuar sobrevivendo. E aí nós chegamos na fase do absolutismo. Aí você fala, qual que é a fase do absolutismo? Você observa que assim que aqueles reis se tornam protestantes, eles aumentavam a autoridade, porque eles saem do domínio do Papa. E agora a Igreja Católica vai se submeter ao rei. Tanto é que vai se submeter ao rei que existe, além do Nicolau Maquiavel, o príncipe, né, para cada fim existe um meio, o Thomas Hobbes, né, o Leviatã do contrato social, a sociedade deu o poder para o rei governar. Você tem o Jean Bodin e tem o Jacques Bossuet, a política segundo as Sagradas Escrituras, onde Deus é o representante, o rei é o representante de Deus na terra, e ir contra o rei era o mesmo que ir contra Deus. E aí acaba acontecendo o quê? O rei já havia submetido, já havia feito um acordo com a burguesia, já era parceira dela, já havia feito um acordo e submetido à nobreza, já é parceira dela, e agora, meu camarada, só faltava a Igreja Católica. O que vai acontecer nesse momento? Ela vai ser submetida. O maior exemplo de submissão da Igreja Católica, do maior monarca absolutista da história, o Luís XVI, né, meu velho, da França, sacou? Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, né, são monarcas absolutistas de base católica. Show de bola? Massa. E aí, velho? E aí? Assim que esses reis conseguem dominar esse poder e ter esse poder concentrado, inicia o processo de expansão. Inicia o processo de expansão, de conquista e colonização de outras áreas. São as grandes navegações, por exemplo. Conquistas de território na América, na África, na Ásia, sacou? E aí você tem um sistema mercantilista colocando para funcionar. Politicamente é absolutismo, né? E economicamente é mercantilismo. Monopólio do Estado, colônia, balança comercial favorável, incentivo à natalidade. E aí o desenvolvimento disso aí vai acabar acontecendo o quê, meu velho? Vai acabar fazendo acontecer o renascimento cultural e científico. Já teve renascimento urbano, renascimento comercial, e agora você vai para o renascimento intelectual, renascimento cultural, sacou? Os caras passam a falar de antropocentrismo, passam a falar de razão, passam a falar de ciência, se contrapondo a algumas coisas que ainda predominavam da Idade Média. Teocentrismo, geocentrismo, fé, beleza? Observa que o Renascimento ele é um movimento intelectual que convive ainda com a igreja. Apesar de haver críticas ou contrariedades ao que a igreja propõe naquele momento, artistas renascentistas convivem com a igreja católica. Tanto é que boa parte deles são católicos. Tanto é que boa parte das obras são patrocinadas pela igreja católica, o mecenato eclesiástico, tipo o teto da Capela Sistina, feita por Miguel Ângelo, beleza? Ou Miguel Ângelo. E aí? E aí o que acaba acontecendo nesse processo, como eu estou te falando, renascimento científico, renascimento cultural, você vai para a próxima etapa, vai para a etapa do iluminismo. Lá na etapa do iluminismo você já tem o quê? Se o renascimento convivia ainda com bases da Igreja Católica, porque o renascimento, só para você ter uma leve ideia, como que ele convive se ele pode ser contrário? É porque ele sabe se colocar.
e ele tem um medo dos tribunais de inquisição pegar ele. Então, o artista renascentista tem uma pulga atrás da orelha, porque os tribunais de inquisição funcionam a pleno vapor. E aí, o que acaba acontecendo? Ele vai dar uma interpretação diferente. Exemplo, a Igreja Católica ia lá e falava assim, ó, visão medieval, medieva. O homem é ruim, o homem é errado, o homem é pecador nato, destinado ao erro, sacou? E aí, um renascentista vem e fala assim, ó, que vai defender o humanismo, vai defender o homem, vai defender o antropocentrismo, o homem como centro das explicações, o homem como a coisa mais importante. Como que ele não vai entrar em choque com a Igreja Católica? Simples. Ele vai falar assim, ó, a própria igreja, vocês da igreja, a própria Bíblia afirma que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Se vocês mesmos afirmam que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ele não pode ser o que vocês estão falando. Ele não pode ser só pecado, ser só erro, ser só promiscuidade, ser só ruim. Porque se ele é feito à imagem e semelhança de Deus, Deus seria isso? Quando se criticava, por exemplo, a sexualidade, sacou? O prazer. Aí os caras vão falar assim: Deus fez o sexo como ele é para poder ser um atrativo para multiplicação. Vocês mesmos não colocam que ide, crescei, multiplicar e enchei toda a terra? Quem fez o ser humano com essas características não foi o próprio Deus Criador? Não foi ele que colocou a possibilidade de ter prazer no ato sexual? Então, por que condenar algo que o próprio Deus e o próprio Criador colocou disponível? Sacou? Então, ele começa a dar uma ideia, um pouco, uma explicação, utilizando a própria religiosidade para poder fazer a base dele funcionar. Agora, quando chega no iluminismo, não. Quando chega no iluminismo, o homem só será livre e feliz quando o último rei morrer enforcado nas tripas do último papa. O iluminismo, ele ataca frontalmente o antigo regime. Ataca frontalmente o antigo regime como? Politicamente, que é acabar com o absolutismo. Que é modelos mais democráticos, monarquias parlamentares, como, por exemplo, vai acontecer com as revoluções na Inglaterra, as revoluções inglesas, que vão levar à Revolução Gloriosa, que vai levar a Inglaterra a ser uma monarquia parlamentarista, onde a burguesia chegou no poder. Olha o próximo passo acontecendo. Ou repúblicas, igual vai acontecer no processo de independência da América. E vai defender uma economia liberal. Ah, por quê? Porque o iluminismo defende liberalismos, beleza? Então, ao invés de ter pacto colonial, exclusivo metropolitano, monopólio, liberdade de comércio, livre iniciativa, e ao invés de ter uma sociedade de ordens, que ainda era resquício do mundo feudal, né? Quem trabalha, quem guerreia, quem é nobre, quem é do clero. Aí você fala assim, ah, por quê? Porque ainda tinha essas diferenças, velho. Existia o primeiro estado agora, que é clero, segundo estado, que é nobreza, e terceiro estado, que é povo, burguesia e povo. Primeiro e segundo estado não pagavam impostos, tinham privilégios, recebiam pensões. E o terceiro estado, que era burguesia e povo, era que produzia, que pagava e sustentava toda aquela estrutura. E como eu acabei de falar para você, essa burguesia, ela quer chegar ao topo. Observa que a burguesia, inicialmente, ela patrocina a ascensão do rei ao poder. O rei ascende ao poder, regulariza e regulamenta o comércio, facilita, mas quando o rei começa a colocar travas nesse comércio, essa burguesia, a fim de expansão, vê essas travas como algo que impede. Então, essas travas têm que ser retiradas. Assim como também, de acordo que a burguesia cresce, a produção começa a crescer, existe uma demanda por grandes obras de infraestrutura, como, por exemplo, portos, rodovias, portos, estradas, mineração, e são obras de grande monta. Então, a burguesia começa a pressionar o rei para poder fazer tais obras de estrutura. E, na maioria das vezes, os reis não estão interessados em fazer essas obras de infraestrutura. Ah, por quê? Porque se você quer um porto, faça você. Se você quer utilizar a estrada, faça você. Sacou? E aí a burguesia, ela poderia fazer isso? Em boa parte das vezes, essas obras de infraestrutura, elas precisam de tanto capital que talvez a burguesia não tivesse naquele momento. Uma segunda coisa é de que essas obras, mesmo se a burguesia tivesse grana, ela demora tanto tempo para poder ter o retorno que não era o que a burguesia quer, ela quer ter um retorno rápido. Então, ou o Estado faz as obras, ou nós vamos tomar esse Estado para nós. Aí começam as revoluções burguesas.
as revoluções liberais burguesas. A burguesia sozinha não vai conseguir tomar o poder, sacou? Então ela vai ter que utilizar quem? O povo. Como? Liberdade, igualdade, fraternidade. Nos auxiliem a chegar ao poder, que nós implantaremos essas três bases, beleza? E aí eu estava citando o caso. A burguesia, assim que ela chega ao poder, igual, por exemplo, nas revoluções inglesas, com a Revolução Gloriosa, você tem lá a burguesia dominando o parlamento. Né? Quem vai escolher o cara que vai governar a Inglaterra vai ser o parlamento. O rei reina, mas não governa. E essa burguesia passa a utilizar o Estado para poder criar a infraestrutura necessária para ela se desenvolver no particular. Então, assim que ela domina o parlamento e cria o primeiro-ministro e elege o primeiro-ministro, agora vão fazer aquele porto, vão fazer aquela estrada, vão fazer. Não que isso não seja bom para a coletividade, não estou falando isso. Isso é ótimo, sacou? Essas obras de infraestrutura são excelentes e vitais para o desenvolvimento da sociedade, geração de emprego, de renda, do próprio capitalismo, sacou? Só que a grande parada é de que boa parte dessas obras serão utilizadas preferencialmente ou em grau maior por quem governa, sacou? Por esses burgueses nesse momento. E como detalhe, utiliza o dinheiro que o povo paga na forma de impostos para poder criar essas obras de infraestrutura. E aí você vai ter o que está acontecendo? Eu criando os passos para poder chegar a ter uma revolução industrial. Ah, pode crer. A burguesia passa a criar e aprovar a lei que beneficia ela mesma, como, por exemplo, as leis do cerco, os cercamentos. Passa a registrar as terras em seu nome, expulsa as populações do campo para a zona urbana. Aquele campo agora vai virar pastagem para criar ovelha e telã. Aquela população que foi para a cidade agora virou mão de obra barata. Mercado consumidor, sacou? E aí, Ronde? E aí, o mais interessante é que isso vai continuar, né? Vai chegar no momento que quando aquela infraestrutura estiver pronta, que quem se utiliza dela principalmente são os grupos burgueses, né? Vão utilizar no seu comércio, com o tempo, esses burgueses vão passar a comprar essa infraestrutura. Ah, por quê? Porque depois que a estrutura estiver pronta, o Estado vai lá e privatiza. O Estado vai lá e privatiza a estrutura pronta. E quem é que vai comprar a estrutura pronta, que foi feita com o dinheiro do povo? Esses grupos burgueses. E aí passa a ser propriedade privada deles e eles passam a cobrar do povo para poder utilizar aquilo ali. É um negócio bastante interessante. Né? Você vai vendo como que as categorias vão ascendendo ao poder. E desde que a burguesia conseguiu chegar ao poder, igual eu te dei o exemplo agora, lá na Revolução Inglesa, igual eu te dei o exemplo na independência dos Estados Unidos, nunca mais saíram. E é assim ao longo da história. Mas vai chegar um momento, ou pode chegar um momento, ou não. Talvez a nossa geração não consiga ver. Mas tiveram tentativas de derrubar esse domínio burguês que começa a se consolidar agora, Ronde? É claro. É claro em que? Nas ideologias políticas e sociais do século XIX e XX. Socialismo utópico, socialismo científico, anarquismo, anarcossindicalismo. São formas de pensar diferentes daquele Estado que está agora, do Estado burguês, beleza? Algumas tentativas foram feitas, é bom imaginar que algumas tentativas foram colocadas em prática, por exemplo, tentativas socialistas, né? Mas que ficaram muito mais no mundo das ideias do que na realidade. Eu posso te afirmar que assim que se consolidou esse Estado burguês e a Revolução Industrial começou a progredir em pleno vapor, o proletariado que se forma, que são os trabalhadores, eles começam a se sentir sufocados. Né? A exploração é demasiada, o salário é pouco, direito é nenhum. E aí, esse proletariado começa a se organizar para reivindicar direitos nesse novo Estado burguês que surge. Afinal de contas, esse Estado burguês me prometeu liberdade, igualdade e fraternidade. E o que aconteceu foi eu trocar 6 por meia dúzia. Foi eu tirar um rei que tinha uma base de nobre, que ajudava ele, para colocar um grupo burguês para passar a governar. E aí? E aí eles que têm os direitos de um povo, de novo, sem dever, sem direitos, só deveres. Aí começam as revoltas do proletariado. Aí é nesse momento que surge um Karl Marx, com o manifesto do Partido Comunista, né? Com Engels, com Bakunin, com Kropotkin, que são anarquistas, sacou? E vão começar a propor formas de se derrubar aquela estrutura burguesa para se implementar uma nova. Na visão marxista, lá
do Manifesto do Partido Comunista, o cara fala assim, ó, a história da humanidade, de fato, é marcada por dominados e dominadores. Então, é o faraó e os servos, é o senhor feudal e o servo, é o senhor de engenho e o escravo, é o burguês e o proletário. E de que em todo momento, toda a história, esses grupos viveram em constante conflito, dos dominados contra os dominadores. E de que nessa geração, nesse estado burguês, de burgueses contra proletários, na obra do Manifesto do Partido Comunista, fala que essa seria a última etapa. Por quê? Porque a coisa já havia se internacionalizado. Todos os trabalhadores seriam explorados no mundo inteiro. Os socialistas têm uma visão internacional das coisas, porque eles falam assim, ó, não adianta você achar que eu sou russo, você é ucraniano, ou brasileiro, ou argentino. Proletário é proletário em qualquer lugar. Você é explorado, não importa onde, vai ter uma classe que está acima da sua e irá te explorar. Então, os sentimentos de que eu sou diferente de você, porque eu venho de um país diferente, apenas nos desune. Quando você fala que o marxismo ele é internacionalista, porque é mesmo. A frase que existe, meu velho, no final do livro é: proletários do mundo, univos. Aqueles que são antimarxistas, antissocialistas, às vezes vão lá ter uma frase muito comum deles: nossa bandeira nunca será vermelha. Talvez eles acabaram de aprender agora. Sacou? Aí você fala assim, por quê? Porque para marxistas, para socialistas, não existe, não nos difere. Todos nós somos humanos, beleza? E todo proletário é explorado em qualquer lugar do planeta, em maior ou menor grau. Mas que é explorado é. Esses proletários deveriam, para conseguir vencer, anular suas diferenças. Não importa a sua religião. Ó, sacou? Não importa qual país você é. Não importa qual que é a cor da sua bandeira. Não importa qual que é a cor da sua pele. Sacou? E aí, quando o proletariado conseguisse retirar todas as amarras que os diferencia e os divide e se juntasse enquanto categoria, aconteceria a última luta de classes, onde o proletariado venceria a burguesia e implantaria um Estado socialista, uma ditadura do proletariado, que depois que o povo governasse, que fizesse as reformas e dividisse tudo, não haveria mais a necessidade de existir um Estado e aí evoluiríamos para o comunismo. Bem, senhores, isso é o que está escrito no Manifesto do Partido Comunista. Isso nunca aconteceu na vida real em lugar nenhum. China, Cuba, Rússia implantaram, foram revoluções socialistas, mas que nunca passaram pela fase da ditadura do proletariado, ou seja, nunca tiveram efetivamente povo fazendo parte do governo e dividindo e tendo acesso a tudo. Nunca teve isso. O que acabou acontecendo foram ditaduras pessoais ou partidárias e que impõem o terror sobre todos aqueles que estão fora e continuam tendo benefícios para eles no grau maior do que para os outros. E chegar num grau de igualdade plena nunca chegou na prática. Chegar a um grau onde o povo participasse efetivamente nunca chegou na prática. E chegar a ter que estar tão igual, tão desenvolvido, tão pleno, que não existe mais a necessidade de ter um Estado, então nós evoluiríamos para o comunismo. Também nunca chegou a ter. No caso, aqueles que defendem que o Brasil corre um risco comunista, um alerta: seremos os pioneiros da espécie humana, porque nunca nenhuma civilização da idade contemporânea chegou a desenvolver o comunismo de forma plena ou minimamente existente. Beijo para vocês. Bom recreio, até daqui a pouco. Espero que tenham gostado. Valeu, galera. Ô, Até Rony, vai mais. continuar com o mesmo link? É uma história longa, né? E aí, Vitão, sua bandeira nunca será vermelha? Fala para nós aí. É, vai E eu continuar com também o que não mesmo deu certo em link? lugar nenhum, né, meu velho? Até, prof. Vamos lá. Mas tentativas de mudar e de tentar igualar, a gente sempre procura, né? Não podemos ficar só parado. Beijo, pô. Até daqui a pouco. Vai mudar o link, Rony? Ou vai ficar com o mesmo link?